Olá, agregadores! Eu sou Graziele Mello. Estou começando mais um Pode Agregar e hoje estou com uma pessoa maravilhosa. Sou cliente, sou fã dela, essa empresária top que me faz rir todas as vezes que eu vou lá, melhora minha autoestima. Hoje a gente vai falar, gente, de beleza, de empreendedorismo, de mulher, de autoestima, de inserção. E hoje eu estou aqui com a Ju da Liberty. Ju, muito obrigada, Ai, Ju. que felicidade, Grazi. Também, estou muito feliz de te receber, Ju. E hoje tá Obrigada. aqui, eu vi esse projeto na maca, gente. Sério? Que legal, estou muito feliz por isso, muito mesmo. Você com essa tua agenda lotada, né, que é difícil até conseguir um horário com você, mas eu fico muito lisonjeada de você ter vindo hoje para poder falar um pouquinho da tua história, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da Ju, né, das dificuldades que ela teve lá atrás, do sucesso que essa mulher faz, gente. E eu sou aquela cliente ali, VIP dela, tô sempre lá toda semana, porque faz parte, né, gente? A gente tem que se cuidar. E, Ju, fala um pouquinho pra gente. Quem é a Juliana? Como é que começou esse projeto? Quem é a Ju? Então, eu sou uma pessoa que acho que nasci para cuidar, né? Eu acho que cada um tem um propósito, tem um dom. Eu nasci com isso já. A Ju é mãe, né? E a Ju é empresária. Tem, acho que, várias facetas, né, dentro de nós mesmos, né? Em vários aspectos. Eu vim, né, da fisioterapia, trabalhei em hospital, trabalhei no Hospital Central do Exército, fui para a Polícia Federal, fiz prova para todos esses grandes cargos, achando que eu ia fazer respiratória, trabalhar em CTI, que eu vou te dizer que eu gosto. Mas a vida foi levando, né, vai levando a gente para outros caminhos, e no final da faculdade, de 5 anos e meio, engravidei, e aí com um bebê no colo, pequeno, eu não tinha mais muito como estar dentro de um CTI. Começa a dificuldade ali. Mãe que é mãe mesmo, né? Mãe, amor. Esquece. E esse é o primeiro, eu acho que um dos primeiros questões, né? A gente como empresária, como empreendedora, é uma questão, assim, né? Essa divisão entre os filhos e a profissão. Então, dentro desse meio, eu falei, eu vou ter que fazer uma escolha melhor, né? E que se adapte ao que eu estava vivendo naquele momento. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande cirurgião plástico, que na época era chefe da cadeira de cirurgia plástica. Cara, que legal. Que sonho, né, para uma mulher poder trabalhar perto de alguém assim, né? Pois é, foi muito mérito, assim, muito mérito. E fiquei com ele 4 anos, só que na época eu morava na Zona Sul, e estava casada e morando em Jacarepaguá. E aí um dia eu chego em casa e meu filho, de pequenininho, chama a babá de mãe. Não acredito. Sério, que Grazi. choque. Nossa. Só a gente dói, sabe, né, Grazi? Não porque você não queria estar ali do lado dele, mas porque você precisava trabalhar, né? Precisava estar ali no teu dia a dia, trazer o teu pão de cada dia. E isso com certeza deve ter mexido bastante com você, né? Muito, Grazi. E porque não era só a questão do trabalho em si, né? Eram muitas horas de trabalho e fora o deslocamento, porque entre Leblon e Jacarepaguá eram muitas horas. Uma discrepância. Então, dali a coisa foi, assim, se estreitando para mim. Eu falei, não, aqui não vai dar mais. E foi um grande desafio. Vou te dizer que foi ali uma primeira escolha da minha vida que eu tive que... Foi um divisor de águas, assim. E dali eu fui trabalhar numa clínica pequenininha, em Jacarepaguá, que não durou nem uma semana. Caramba! Que a dona tinha várias clientes, e uma delas foi a Cláudia, né, que era uma química da Glaxo, que tinha acabado de sair da Glaxo e queria investir em alguma coisa do comércio. Então ela abriu uma franquia americana que chamava Contours na época, foi uma febre, tinha Contours e Curves, né, era uma disputa aqui no Brasil. Eu lembro dessa Curves. Era 30 minutos só para mulheres, era um perfil bem voltado, né, bem intimista para a mulher, né? Sim. Então, era bem bacana. E aí ela me chamou para abrir um centro de estética dentro dessa academia, e eu topei. Então, eu não fiquei nem uma semana, né, na clínica lá de Jacarepaguá. Eu já conheci no último dia da semana, numa quinta-feira, ela me propôs, eu fui ver no final de semana e falei, é por aqui. Caramba, então foi assim, foi um anjo na tua vida, né? Foi um divisor de águas, com certeza, né? Foi. Mas conta mais um pouquinho, porque eu quero conhecer essa mulher, hein? Então, aí abrimos a Contours e tudo mais, foi muito bacana, durou 4 anos. Dali, na época, eu não tinha nenhum aparelho, porque quando você trabalha com pós-operatório, é mão,
né? Mão, visão e conhecimento. É verdade. Então, eu fui começando muito devagar, muito mão, né? Mão que eu quero dizer, muita massagem, né? Que é muito bom, porque tem alguns aparelhos que eles só complementam, mas acho que o toque também... É essencial, eu já vivenciei, né? Eu sei que o toque, ele é bom, né? Principalmente até porque naquele momento frágil do pós-operatório que a gente fica, é interessante também você ter aquele toque, mas é bom também você ter alguns insumos para poder apoiar. Mas o toque é fundamental. A tecnologia é imprescindível, né? Hoje, Sim. né, 15 anos atrelar, depois, né? Mas eu sempre digo a mesma coisa, independente da máquina que você faça, no final você tem que tocar o paciente. É verdade. O cliente, tem que né? ter humanas, né? Tem que ter. Eu falo isso muito no meu negócio, né? Porque, como você sabe, eu sou empresária no ramo da cobrança. Então, a gente tem automação para poder apoiar a gente, a minimizar o tempo, mas quando a gente faz uma negociação, tete a tete com o cliente, nossa, aí ele vem, a gente fecha o negócio de fato. E é importantíssimo, porque eu tô sempre fazendo massagem, eu sou uma amadora, gente. E para mim é importante ter esse toque um dia, uma semana inteira que você tem de trabalho, você tá ali cansado, exausto, você ter esse momento seu com um toque, nossa, é fundamental. Acho que todo ser humano deveria experimentar isso. Acho que isso deveria ser até saúde pública, sabia? Também Eu acho. costumo até falar isso para as minhas amigas. E às vezes, Grazi, é um horário só. Se você for colocar a quantidade de horas que você fica trabalhando, falando, vendo todas as coisas, sendo mãe, sendo esposa, Sim. é um horário que não tem ninguém lá. É Eu e você, ou alguém da minha equipe e você, que é uma hora só para você, que e a é gente muito troca difícil. muito, né? A gente se emociona, troca, fala das nossas dificuldades, muitas vezes de problemas. É um momento seu, não só para o homem, mas também para a mulher. Exatamente. Né? Não só para a mulher, perdão, mas também para o homem, Sim. né? Que isso é importante. Hoje as pessoas estão um pouco mais de consciência, né, Ju? Bem sobre mais. essa questão. Bem mais. Fala um pouquinho pra gente mais ainda da tua trajetória. Aí você começou lá... E aí eu fiquei, né, na Contos durante 4 anos. A Cláudia, em um certo momento, viu que não era mais aquilo que ela queria, conversou comigo e falou, tá na hora de você ir seguir seu caminho e abrir o seu próprio negócio, né? Só que antes disso, Grazi, ela que foi uma pessoa que morou em muitos países, né? Teve um percurso muito grande dentro da Glaxo, tem uma infraestrutura muito boa, ela me colocou para fazer Empretec. Eu sempre digo que Empretec foi, eu acho que assim, o grande salto que eu dei dentro de toda a minha profissão, né? Porque como eu ia trabalhar para mim mesma, né, você precisa ter um norte. Por mais que você tenha nascido com esse dom, a gente tem muitas ferramentas como o DISC para saber qual é o seu perfil. Sim. O meu é influente dominante, né, que é o perfil melhor, né, para um vendedor. Mas se você não tem conhecimento, você patina. Não tem jeito. É verdade. Até hoje eu estou sempre estudando, a gente conversa muito sobre isso, você também, aí dando hoje seus cursos, você está sempre buscando conhecimento, a gente fala muito sobre isso, participando sempre de cursos de mastermind, eu sempre falo isso em todos os podcasts que eu faço, em todos os empresários que eu chamo, a gente sempre troca essas informações. Na verdade, a ideia até mesmo desse canal aqui é a gente falar sobre as dificuldades de empreender e como é importante a gente sempre estar atualizado. É como um médico e um advogado. Mudou a lei, ele tem que saber o que está acontecendo. O médico ele tem que entender das novas doenças, das novas tecnologias, como isso vai apoiar no dia a dia dele. Assim como em qualquer outro mercado, a gente precisa estar sempre estudando para poder entender o outro, porque na verdade tudo se trata do outro, né? Sim. Porque através de um CNPJ existe um CPF. Exatamente. Então, o que agrega na vida da gente é o conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você consegue ter um posicionamento, e esse posicionamento, ele se aprofunda nas relações. E eu acredito que foi isso que fez com que essa pessoa que esteve do teu lado foi um anjo para você, que acredito que está na tua vida até hoje. Sim. Ela identificou esse talento e viu que você era uma pessoa esforçada. Sim, que você gostava de estudar, que você queria aquilo, obstinada, que você passa isso, né, Ju? Você tem uma gargalhada muito gostosa, você passa uma alegria, mas ao mesmo tempo você também passa uma seriedade. E é por isso até que eu me conectei com você, porque somos mulheres, somos mães, tivemos filhos cedo, a gente empreendeu cedo também, deu oportunidade pra gente crescer como pessoa, como ser humano, e a tua força, a tua garra, né, as coisas que você conversa, as coisas que você já galgou na tua vida, me inspiram também, são fundamentais. É uma troca maravilhosa todas as vezes que eu estou perto de você, né? Então eu fico muito feliz de ver mulheres como você, empreendedoras, que lutaram
para conquistar o seu espaço, o seu lugar. E hoje você tem um público diversificado. Eu mesma já presenciei gente de fora vindo para se tratar com você. Então, assim, essa tua trajetória, logicamente, não foi só maravilha. Flores. Mas teve aí também suas dificuldades, mas também teve o seu sucesso. Sim. E fala mais um pouquinho pra gente como é que foi crescendo isso, como a Liberty, né, que é essa clínica de estética, onde eu sou cliente, cresceu. Eu fui buscar também por conta do nome, né? Eu tive boas referências, né, da tua clínica, e por esse motivo que eu tô lá até hoje com vocês. Muito grata. Mas fala pra gente. Eu fico toda feliz, toda boba, né, gente? Mas o Empretec foi um divisor de águas, né? Na época tinha essa questão, eu não sei como, se hoje ainda está, né, exatamente igual, você ficava 7 dias longe da sua família, você ficava ali, né? Era uma imersão sem contato. Então, dali, muita coisa se abriu para mim. Eu tenho um livro de cabeceira que eu adoro, que é Nos Bastidores da Disney. Eu digo sempre que... Eu volta e meia volto nesse livro, né? Foi um livro que me fez... Eu abri minha visão depois do Empretec. Então, foram caminhos assim... Eu sempre cito isso, né? Quando me perguntam o que fez diferença, né? Porque eu acho que quando a gente faz um cronograma da nossa vida, tem pontos ali, tanto de dificuldade quanto de desenvolvimento pessoal, que são chaves, né, Grazi? Verdade. Então, assim, esse livro é um livro que eu sempre indico para todo mundo, porque a gente tem um perfil, né, dentro do Brasil dessa questão da concorrência, por exemplo, né, que é muito... que eu acho que é muito mal visto, né? A primeira coisa que eu aprendi, né, eu ainda vou lá na Disney fazer esse curso, é que a concorrência não existe, né? Que a concorrência é que o brasileiro muitas vezes sai de casa e ele não sabe com o que ele vai gastar. Né? Ele até chegar até a sua loja, ou chegar na minha clínica, ou chegar até a sua empresa, ele já passou na farmácia, ele já passou... Então, na verdade, você tem que ter muitos artifícios para estar puxando a pessoa ali para você. E um desses, que é o que eu mais tento desenvolver dentro do meu negócio, é o acolhimento. Porque todo mundo precisa ser acolhido, né? Então, a estética, o que ela mais traz, eu acho que assim, de reflexo que eu posso dizer para você nesses 15 anos, é um poder, né? Um poder pessoal. Seja homem, seja de mulher, não importa. Não importa se eu atendo o diretor da Globo, não importa se eu atendo atrizes da novela das 8. É porque você está atendendo pessoas, Exatamente. Independente da posição dela, digamos assim, de pessoas, não importa. Eu já fui em muitos lugares onde eu me sentia exatamente assim. Não sou artista, né? Sou tratada de uma forma diferente, embora esteja pagando da mesma forma. E lá, realmente, na Liberty, eu não consigo ver isso. Eu vejo que você tem um carinho especial com todo mundo, independente de ser um ator global ou ser uma empresária, seja em qual segmento, porque o teu público-alvo é um público-alvo A e B, né? Então, a gente sabe ali que tem um poder aquisitivo. Sim. Né? Você está no Recreio dos Bandeirantes e tudo mais, então eu vejo exatamente isso que você está passando. Como eu sou uma cliente, então sou uma prova social de vocês, porque vejo que não existe essa separação que a gente encontra em alguns lugares. Isso. E assim, eu vendo sonho, né, Grazi? Não tem jeito, né? A estética, o toque, aperfeiçoar, né, o que você tem de melhor é um sonho. Né? Sim. Nem todo mundo pode chegar nesse lugar. Então, assim, o que acontece? Quando você pega um público A e B, se eu ainda vou, dividir mais ainda, porque fulano é um ator, uma atriz, ciclano é um jogador de futebol, que eu atendo vários. Então, assim, para uma empresária que está ali ralando, que sabe, aquilo ali é suado para estar naquele momento ali, tirar uma hora para ela, para mim isso é incabível. Então, assim, já fui muito... talvez criticada em um certo momento, principalmente quando eu saí da Contours, né? Que nesse momento ali eu tive uma quantidade grande de atores e de atrizes, né? A primeira delas que hoje é minha amiga querida, Marilis Rodrigues, né? Neta do Benedito Rui Barbosa. Ela me trouxe muitos atores e atrizes, e nessa época eu tive assessoria de imprensa e tudo mais, mas chegou no momento, Grazi, que eu vi que aquilo ali não era só exatamente o que eu queria, sabe? Sim. O que eu quero dizer, assim, é que trabalhar só com esse tipo de público te limita.
né? É verdade. Então, assim... E as pessoas até, acho, não sei, me corrija se eu estiver errada, é até uma curiosidade que eu tenho. As pessoas, muitas vezes, quando vê que o lugar é muito glamuroso, tem muito ator global, às vezes tem pessoas que têm poder aquisitivo para ir, mas falam, não é para mim. Exatamente. Acontece isso? Acontece. E fora tem uma outra questão, um sentimento de inadequação. Né? Quando eu comecei a perceber, porque eu tenho clientes que estão comigo há 14 anos. Que legal. A clínica tem 15, né? Pessoas que vieram da Contours, que estão comigo até hoje. Então, essa questão também dessa inadequação no local onde você cria um público, um perfil de público só generalizado para aquilo ali, vamos supor, só para atores, você perde um outro público. Né? Você se limita um pouco, exatamente, né? De expandir ali o teu negócio para um nicho que é um nicho real, porque o Brasil, ele é muito diverso. Exatamente. As pessoas têm poder aquisitivo aqui no Brasil, né? Tem. Rio de Janeiro também tem gente com poder aquisitivo. E fora isso, Grazi, a gente tem um culto ao corpo e à estética que é muito Rio, diferente. Né? Muita praia. Muita praia, muitos, né? Brasileiro não tem jeito, carioca principalmente. Em São verdade. Paulo, por exemplo, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa lá. É totalmente diferente, né? Enquanto aqui a gente trabalha 50% corpo, 50% rosto, São Paulo é 70% rosto, 30% corpo. Por que será? Não tem praia. Não tem praia. A galera vai muito pro shopping para gastar bastante. Isso. É muita bolsa glamurosa. Exatamente. É muita roupa glamurosa. Muitos jantares, né? O pessoal se reúne muito lá. Eu faço parte de vários grupos de empresários em São Paulo. Então a gente se reúne muito quando eu vou para lá, para restaurantes, para a gente tomar um bom vinho, para fazer um bom network, que também é fundamental, importante. Mas a beleza também, teu bem-estar, tem que estar envolvido, tem que agregar ali a beleza, aquele momento, para você também se sentir bem, colocar uma boa roupa. Porque, na verdade, o que acontece? A maioria das pessoas tem um tabu. Ah, não é para mim. Tudo bem que teu público é o A e o B. No entanto, a tua clínica, ela é acessível. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que, eu não tenho, não é para mim, eu não tenho essa condição. Então, não é necessário você fazer uma massagem relaxante, né? Qualquer outro tipo de tratamento que venha trazer tua autoestima. Naquele momento ela fala, não, isso aí é supérfluo. Mas eu acho que isso está sendo desmistificado. Como é que está isso hoje? As pessoas estão um pouquinho mais conscientes. Muito. Eu acho que assim, uns 2 anos ou 3 antes da pandemia, isso já vinha mudando, né? Já foi muito elitizado a questão de tratamentos estéticos. É só a gente ver o mercado, né? O boom das franquias em shopping, sobre a harmonização facial. É verdade. Né? Assim, é um perfil distinto do meu, né? Eu quis criar uma empresa mais intimista, né? Eu quis criar uma empresa onde eu soubesse a história dos pacientes, das clientes. Eu queria alguém... Assim, se conectar mais com a tua paciente, né? Exatamente. Trazer ela para você, conhecer a história dela, poder falar, poxa, e aí, como é que tá a situação X, Y, Z? Já resolveu? Você tem muito isso. Exatamente. Agregar poder, sabe, pessoal para elas. Esse é meu propósito de vida, sabe, Grazi? E é tão bom agregar, né, Ju? Nossa, é demais. Eu vejo as histórias, eu vejo os relacionamentos, né, que melhoraram em casa, uma palavra, um conceito, às vezes um conhecimento que eu já tenha. Às vezes, né, em muitos momentos também difíceis da minha vida, foi ao contrário, né? Eu escutei muitos clientes que me ajudaram em situações mesmo pontuais da minha vida. Então, assim, é uma troca que, além da parte financeira, tem muito a parte emocional. Tem, porque o que mais me impressiona em você é que todas as vezes que eu te pergunto sobre um tratamento, até fora mesmo dali da clínica, uma situação de alimento, de médico sobre a questão de emagrecimento, eu vejo que você tem sempre ali uma resposta, porque eu vejo que você estuda, que você busca, que você se interessa também. Você sabe que são perguntas, muitas vezes, que a tua paciente vai te perguntar, e que você utiliza, então você faz questão, não, tem essa... Você é fiel, você é grata também, a gente percebe isso, que você é grata às pessoas que estão contigo há 14 anos, que fizeram ser a Juliana, que a Juliana hoje é, da Liberty, os canais, os acessos. Sim. Então eu vejo que você se preocupa muito com isso, né? Nunca te falei, tô te falando agora. E assim, eu acho isso muito importante. Às vezes um remédio, não que você seja médica, mas uma coisa de estética mesmo, ou eu queria uma comida rápida, saudável, você tem lá o telefone, então isso é tão importante, isso é uma conexão que você não
não deixa somente no profissional. Não. Né? Porque a pessoa não se sente usada. Eu vou lá, vou fazer o tratamento com ela e é só isso. Não, pelo contrário. E quando tem, assim, alguma divergência na agenda, você consegue entender, pede pra gente também, lógico, avisar antes, mas a gente sempre tem uma oportunidade, porque você tem o público, são pessoas que realmente têm uma agenda apertada, né? Sim. As pessoas têm muito compromisso. Eu sou uma delas, então, assim, às vezes eu não posso naquele horário. Tenho uma filha pequena, enfim, sou casada, todo mundo sabe disso, então é complicado. E eu vejo que você consegue, junto com o teu time lá, gerir com maestria isso. Isso é tão importante, Ju. E, Ju, eu queria te fazer uma outra pergunta também. Queria te falar sobre como você se sente como profissional. Você já falou um pouquinho, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Como você se sente, porque você pega pessoas ali felizes, a gente já conversou várias vezes sobre isso, você pega pessoas que estão passando por algum cenário diferenciado, e eu vejo que, reforçando, né, o que eu estava dizendo, que você sempre tem uma palavra para agregar naquele momento, sempre tem um exemplo, alguém que passou por aquilo. Como é para você, né? Porque você ouve tantas histórias no teu dia a dia. Como é você ver que a pessoa sai dali, muitas vezes chega cabisbaixo, sai dali com um sorriso, se sentindo mais bonita, às vezes está vivenciando um divórcio, muitas vezes está vivenciando uma situação financeira complicada, ou mesmo com a família, com o filho. Como é isso para você, né? Receber essa carga que você recebe. E como é passar essa alegria que você sempre passa para as pessoas? É um trabalho cotidiano, Grazi, eu sempre digo isso. Eu digo isso com muito afeto, né? E com muita propriedade para a minha equipe, né? Muitas vezes não é só uma troca, né? Às vezes você dá, né, muito mais do que você, naquele momento, está recebendo no sentido de energia, principalmente depois da pandemia, com as doenças mentais, né? Tipo, todo ansiedade, mundo. Quem depressão. Não ficou ansioso, Não. Síndrome de pânico, Verdade. né? Isso acentuou muito. Isso já era uma coisa muito presente, principalmente porque a gente tem que ser 1000 em uma, né? Principalmente o perfil feminino. É verdade. Né? Os homens ainda têm isso, tem uma carga, né? Porque eu tenho 30% de homens na clínica, por exemplo. Isso cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Mas foi depois também. da pandemia que os homens começaram a se inserir ou não? Já estava, Já vinha. E eu acho que isso já é uma onda que vem vindo um pouquinho mais devagar. Depois da pandemia, ela cresceu. E a pandemia foi propícia para o teu negócio? Por exemplo, as pessoas começaram a se inserir mais, a terem mais consciência, a querer viver mais, ter mais saúde. Muito. Porque assolou, né, a mente de todo ser humano na face dessa terra foi assolado pelo que aconteceu. Foi assim, parece um filme de terror que não ia passar nunca mais. Então, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de consciência. Não, eu tenho que me cuidar da minha autoestima, tá bem, tá feliz comigo mesmo. Isso faz parte de uma terapia, né? Quando a gente está lá, a gente faz uma terapia. Né? Eu acho que cresceu muito, né, com a pandemia. Acho que as pessoas valorizaram muito mais a vida. E hoje em dia tem muito a necessidade de ter esse momento, seja 2 vezes por semana, tirar aquela 1 horinha ali que não tem marido, não tem filho, não tem ninguém chamando, e que a mulher pode ser, ou o homem pode ser só ele, né? Então, assim, esse momento de autocuidado traz um retorno para as pessoas e para mim, né, um retorno emocional imenso quando eu consigo dar uma palavra, quando às vezes eu só falo, só respira, né, quando eu só escuto, né, muitas vezes, e quando eu consigo fazer essa troca, né, eu faço anos de terapia exatamente para poder ajudar também, né. Caramba, que legal. Então você tem a consciência de que todo ser humano precisa de terapia. Eu falo todo ser humano, sempre, né, isso, precisa ser cuidar da mente, principalmente a gente que tem atividades excessivas. Minha mãe costuma dizer para mim que eu sou viciada no trabalho. Eu estava fazendo um pouco de reflexão sobre isso e de fato sou. Eu me cobro muito. Eu acho que eu tenho que trabalhar, porque eu sempre tive que trabalhar. Então, muitas vezes eu tive um mentor, uma certa feita na minha vida, que ele falou assim para mim, cara, você já subiu algumas pirâmides, né, de Maslow já na sua vida. Então, você ainda se mantém lá atrás. Eu não sei se é muito senso de responsabilidade. E isso, assim, eu estou tentando tratar. Porque muitas vezes eu não tiro uma semana
E eu já estou num cenário na minha vida que eu poderia, e não, eu tenho que estar ali. Isso é o que eu tenho que trabalhar de verdade com terapia, porque eu sou viciada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar ali. E isso faz mal em um determinado momento, isso dá uma certa estafa. Não, eu vejo essa história, Grazi, se eu pudesse gravar de todas as pessoas que passam lá 12, 14 mulheres por dia só na minha mão, fora da minha equipe, isso é o que a gente mais vê. A gente ainda está, eu acho que num cenário ainda, né, de muito workaholic, porque a gente precisa produzir, a gente precisa provar. A gente precisa provar que a gente é uma boa mãe, a gente precisa provar o nosso sucesso, a gente precisa provar a nossa renda. É muita coisa, é muita prova, é muita provação. É verdade. Então, na verdade, chega uma hora que entra no automático. Né? Eu já passei por essas reflexões também, né? Trabalhar 14 horas, quase não ver meu filho crescer, né? Isso é muito ruim. Então, chega um momento que você fala, não, peraí, né? Calma, vamos com calma aqui, que uma semana... Né, 15 anos de empresa não vai cair. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer diária, como esses momentos. Então, assim, quando você me pergunta o quanto isso agrega para as pessoas, né, às vezes eu não tenho nem vejo o tamanho, né, do potencial que eu criei ali naquela pessoa, dela criar um espaço para ela. É o momento dela, ela se conecta, esquece tudo. Eu, particularmente, gosto de tirar telefone, gosto de fechar os olhos, ou de trocar uma ideia, bater um papo, rir. Porque às vezes a gente está precisando só daquele momento para a gente se sentir, pô, vale a pena, eu preciso de mim. Eu mereço, né? Eu mereço, eu preciso de mim, eu sou importante. Exatamente. Porque às vezes você chega ali, cabisbaixo, e fala, caramba, são tantos problemas, são tantas responsabilidades. Como esse momento é fundamental para minha vida. Eu mereço. Porque às vezes você pensa assim, eu nem mereço isso, vamos embora, tem outra coisa para fazer. Não. Hoje eu tenho uma consciência muito forte de que eu preciso desses momentos para mim. São fundamentais para minha saúde mental. Para o meu corpo, que muitas vezes está exausto, né, pelo meu excesso de responsabilidade. Assim como você falou, eu tenho um filho de 26 anos. Eu não criei o meu filho no sentido de estar ali com ele, vivenciando vários momentos da vida dele que uma mãe, né, gostaria. Não vou dizer que ela deveria, vou dizer que ela gostaria. Sim. Até porque a mulher, ela pode estar onde ela quiser. Mas ela tem que ter o sucesso, tanto profissional quanto pessoal. E muitas vezes eu ouvi do meu filho, você não ficou comigo? Mesmo ele sabendo que eu sempre trabalhei muito e tal. E hoje, ele adulto, pai, ele entende. E eu tenho a Maria, né? A Maria tem 7 anos. Então, ontem mesmo, né, por coincidência, eu estava falando com a minha mãe. Eu coloquei a empresa próximo, né? Eu fiz um gerenciamento do meu dia, da minha agenda, para ter o meu momento com ela. Então, todos os dias hoje eu almoço com a minha filha. Eu busco ela na escola, sabe? Eu dou um abraço nela no meio do dia. Então, isso vale muito mais do que dinheiro. Eu não abro mão. Né, eu não abro mão desse momento, quando não tem dinheiro que faça, eu abri mão. Tudo bem que hoje eu estou bem mais madura, a minha situação financeira, ela está muito mais confortável, mas no entanto, não era assim, sempre ficou com os avós, né? Meu filho sempre teve a possibilidade, costumo dizer que eu sou agraciada porque meus filhos são muito amados pelos avós, então quando os seus filhos são amados pelos avós, saiba que você pode ficar em paz e tranquila. E hoje eu não abro mão disso, porque é podcast, é agenda, é viagem, é curso, são funcionários, a gente tem que estar bem com a gente mesma. Como você falou, você mesmo faz terapia para agregar na vida deles, para trazer uma tranquilidade, para que eles também se sintam seguros com você, para que eles possam sentir tua segurança, tua alegria e o teu cliente também externo, que somos nós, chegar naquele ambiente, um ambiente saudável, porque aquilo ali é um ambiente acolhedor. Então eu imagino o desafio que vocês não tenham ali o teu time, né, gente? Imagina estar o tempo todo ali, feliz. Às vezes você está com o teu problema pessoal, mas você transparecer uma tranquilidade, um controle emocional. Então, a gente está falando de psicologia também, né? Porque tudo é psicologia, posicionamento. E você faz isso com maestria lá. O teu time acolhe, tem, como você falou, aquele toque, tem aquele olho no olho. Eu já cheguei lá também, muitas vezes até passando mal, mas eu tinha um compromisso com vocês, não, hoje não dá. E aí, assim, a gente vê que vocês também têm essa compreensão, digamos assim, né, com o paciente, e isso é fundamental. E
Fala um pouquinho para mim. É porque tudo hoje é tudo tão tecnológico, né? A tecnologia, ela é maravilhosa, ela abraça a gente, né, de uma maneira que a gente tem muita facilidade, mas ao mesmo tempo ela distancia, né, Grazi? Então, assim, quem liga para quem hoje? Né? Você manda uma mensagem, né? Então, essa questão do contato, isso diminuiu demais, né? Então, assim, quando você tem um local onde você vai, onde você tem uma tecnologia, porque, lógico, você quer um resultado, hoje você tem milhões de máquinas, né? Milhões de especializações, a gente cada vez vai se apropriando de mais tecnologia. Que é importante, né? Que é essencial, mas... E o humano, aonde é que fica, né? Aquele, né, esse abraço, esse olho no olho, um copo d'água, um cappuccino. É porque se a gente começar a robotizar tudo, na verdade a gente não vai humanizar, a gente não vai trazer pra gente. A gente vai perder a conexão na identidade. Aquela coisa da persona, de você estudar a pessoa e falar assim, caramba, fulana hoje não tá legal. Se você utilizasse só máquina, ó, você vai ficar aí deitada, a máquina vai fazer o trabalho, você não ia se conectar com a pessoa. Você não ia ter esse sentimento de que, caramba, eu converso, eu uso tantas histórias, exatamente isso, Grazi. Se eu pudesse gravar, então assim, aquele momento íntimo, como você falou, aquela coisa mais intimista, que agrega de fato, a pessoa se sente num atendimento personalizado, aquele momento ali é dela. Exatamente. E agrega muito na vida da pessoa. Eu tenho certeza que quando ela sai dali, assim como eu já saí, muitas vezes cheguei pesada, né, por problemas mesmo profissionais ou até mesmo pessoais, e aí você chega, sai dali leve, se sentindo mais bonita, mais viva, mais poderosa. Mais olhada, né? Mais olhada. Porque a gente também quer ser olhada nesse momento, né? Sim, sim. Né? Com um olhar de que eu não sou a mãe, eu não sou a esposa, né? Eu não sou empresária. E alguém só te olha, né? Você por você. Você por você. Já tem bastante tempo que eu não me senti assim. Tá vendo? Depois que a gente é mãe, né? A gente se sente muito, meu Deus. Aí depois você casa, você fala, Jesus. É sempre assim, ou eu sou esposa, ou eu sou a mãe, ou eu sou empresária. E eu? Eu muitas vezes falo, eu quero ser Graziele Mello. Exatamente. Então, é exatamente isso que eu acho que, assim, que faz o diferencial do que eu construí. E uma ferramenta também que eu uso muito, né, que entrou na minha vida tem mais ou menos uns 8 ou 9 anos, foi o yoga, né? Então, a prática do yoga também me ajuda demais, né? Te dá tranquilidade? Tranquilidade. Todo mundo fala para eu fazer isso. Sou muito ativa, eu tenho que fazer. Até para respirar. Exatamente. Eu acho que isso vai ser muito bom para eu respirar. Isso ajuda bastante, né? Demais, demais. Um equilíbrio emocional, a você dar um reset, né? Eu falo que a minha prática pessoal diária dá um reset, né, no meu dia. Então, ali eu paro, respiro, refaço e volto. Né? Que legal. Porque não tem como você praticar o yoga sem em algum momento você se apaixonar por meditação. Então, você está ali muito atrelado uma coisa com a outra. Então, isso também é uma ferramenta que eu levo para a clínica, para o meu trabalho, para os meus atendimentos, né? Agora para as consultorias que eu estou dando. Então, assim, né, tem que ter, não adianta, né? A máquina não vai pular essa parte. Né? Você pode ter a melhor máquina, o melhor laser, né? Ela pode deixar o seu rosto, né, de boneca, da forma como você gostaria. Mas tem que ter um ser humano antes e depois para bater um papo, olhar no olho, ver como é que você está, se naquele dia você está bem para fazer isso. Então, isso é uma coisa que a tecnologia perdeu um pouco, assim, fez com que as empresas perdessem um pouco esse timing. Assim, né? Eu falo muito isso lá na nossa empresa, né? Porque a gente tem os nossos robôs que fazem a cobrança automatizada em um determinado período, né? Mas se você ficar ali só no robô, o cliente ele nem retorna. Aquele cliente devedor ele nem vai retornar. Porque ele vai pensar, é uma máquina, não vou dar atenção para isso. Mas aí quando você tem um ser humano, uma pessoa ali com conhecimento intelectual, que entra em contato com ele, que mostra a importância dele se sentir, dele estar, né, nem se sentir sadio financeiramente no mercado. Né? Ser escutado, né, Grazi? Isso, ouvir por que aconteceu aquilo. O que houve? O que aconteceu? Às vezes é um esquecimento, já falei isso. E às vezes uma administração hoje está passando por um problema, tem vários perfis ali. Tem os perfis mais próximos que a gente costuma dizer. Então, se a gente não tiver essa troca, essa compreensão, a gente faz com que até o cliente que a gente está representando se sinta frio. Seja uma coisa fria na relação dele com o cliente. Então, a gente usa, sim, para minimizar
tempo Sim. para que o processo seja maximizado, né? Para que a gente possa ter algo mais robusto, para que o negócio que ele fez lá na ponta, de fato aconteça. Porque eu costumo dizer o seguinte, a venda, né, ela acontece, mas se o cliente não pagar, você não vendeu. Na verdade, você teve prejuízo, a gente media. Então, quando eu digo que nós somos mediadores, é exatamente isso que você faz. A pessoa tem a profissão dela, já sabe quem ela é. Ela tá ali naquele meio, naquele conflito, e aí depois ela retorna para casa. Então, quando ela tem esse momento, quando ela retorna para casa desse dia pesado, automaticamente você agregou na vida dela, porque ela vai se sentir mais leve, certamente isso vai ajudar bastante no próprio casamento, ou na relação com o filho, ou com a filha. E eu vejo também que o homem hoje, como você falou, você tem um percentual de 30%. Né? A mulher ela é muito mais emocional, ela se preocupa muito mais em estar bem para o marido, para ela mesma, para outra mulher. Tem esse paradigma, né, gente? A gente poderia mudar isso, porque a gente tem que estar bem para a gente mesmo. Mas hoje eu vejo que os homens também... Eu estava numa roda de amigos e aí meu amigo falou assim, não, nossas mulheres estão se cuidando muito e tudo mais. E a gente também tem que se cuidar. Hoje eu vejo homem fazendo botox, homem fazendo massagem, né, tentando tirar a gordurinha da barriga. Então, assim, eu vejo que isso não é mais um tabu, que isso é importante, que as pessoas, o ser humano, independente do sexo, ele está preocupado com a autoestima dele, em ter uma boa presença, em se sentir bem, se sentir bonito. Isso é fundamental até mesmo para os negócios. Essa inserção também melhorou os negócios pós-pandemia, né? Como é que é para o teu time, para vocês tratarem esse público? Então, isso foi uma coisa que vem mudando, né? Eu acredito que ainda vai ter uma força muito maior ainda, né? Da gente ter 50%, 50%, 30% dentro, né, de uma estrutura já é um número significativo, Sim, né, sim. Grazi? Então, assim, se eu tinha há 10 anos atrás 3, 4 homens, né? Isso cresceu muito se a gente for pensar, né? Sim. Então, é um perfil hoje que ele é muito mais direto, né? Na verdade... Já sabe o que quer? Já sabe já o que chega quer, lá já falando, chega, eu quero isso. Que legal. Ainda tem uma coisa muito... eu acho que ainda tem um pouco de vergonha em alguns certos... Se percebe, né? Não expõe, né? Exato. Eles, né, chegam, né, já querem entrar para a sala, saem... Não tem essa coisa do tete a tete Sério, da ainda sala tem de espera, isso? né? Que a mulherada adora. Quando eu chego ali fora, parece que é um... Já bate papo, já com o telefone, né? A filha não sei o quê. Já fala de um tratamento diferente, você fez, deu certo. Os homens não, eles ficam calados, eles são mais na dele, a grande maioria, né? São mais analíticos também, já é um perfil do homem, né? São. Então, assim, mas procuram muito mais, né? E são fiéis, né? Eles começam um tratamento, você fala para eles, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Que legal. Eles têm uma disciplina. Então, assim, é muito bacana de tratar, de cuidar, né? E você vê, e eles também me dão, assim, um retorno também emocional, que é incrível, assim. Porque eles são muito mais... Nós somos muito emocionais e eles não são. Não. E assim, eu vejo pelo meu marido, por exemplo, ele só corta cabelo com o mesmo cabeleireiro. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu acredito que essa fidelidade aconteça porque ele se sentiu seguro com o teu tratamento. O cara falou, não vou trocar porque, pô, lá na Liberty eles me trataram bem, tá dando resultado, eu não vou ficar trocando. Já a mulher, muitas vezes, ela é confusa, ela é muito curiosa, né? Quer Alguém conhecer. falou ali, olha, tem uma coisa no outro lugar e tudo mais. O homem não é esse perfil. E você, enquanto especialista na área, né? Qual a dica que você dá, assim, hoje, para quem está assistindo a gente, para esse empresário que, poxa, muitas vezes tem vontade de fazer um tratamento e fala, não, isso é um tabu para mim ainda, eu não vou comentar. Como que você acha que isso poderia ser mudado, né, na visão das pessoas? Acolhendo de uma maneira, eu acho que entendendo que são perfis diferentes, né? Acolhendo, entendendo que com o homem você tem uma outro tipo de postura, né? Você tem que entregar para o homem segurança, né? Primeiro de tudo. Legal. A mulher tem outras coisas, você acolhe primeiro, é um outro caminho. O homem, ele precisa de segurança, ele quer saber quantos % ele vai melhorar, em quanto tempo, Ele quanto já aquilo vai pergunta custar. isso? Já. Nossa, né? A gente nunca pergunta, só quer fazer o tratamento. A gente, né, vai por aqui, começa no rosto, daqui a pouco tá ali no bumbum, daqui a pouco tá na barriga e por aí. Porque a mulher vai. também coloca muito defeito nela, a gente quer ser perfeita, exatamente. Né? Acho que isso que sobrecarrega muito a gente, né, Ju? Grazi, demais. Porque todo momento, eu tenho 44 anos, então
Eu sou uma felizarda porque eu sou descendente de índio, de negro, então tem uma pele boa. Ótima. Minha pele é muito boa. A minha dermatologista, ela fala assim, nossa, não faz nada assim. Eu falo, oh, eu faço tratamento uma vez no ano, eu faço um botox, então, mas não é nada significativo, não. Mas é meu mesmo, mas eu me cobro muito. Todo mundo. Eu quero estar bonita, eu quero estar bem, porque eu também sempre fui muito vaidosa, então é importante para mim, para minha autoestima, não é eu tenho uma visão muito diferente, né? Até em termos de vestimenta, eu tenho uma característica minha, isso é muito bom, uma personalidade muito forte. Eu quero estar bem para mim mesma, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir feliz, não só pelo meu marido, ou pelo outro, ou pelas pessoas, ou pelas mulheres, não existe aquela disputa em mim, sabe? Eu sempre me dei muito melhor com homens, assim, de amizade, do que com mulheres, porque eu sempre fui muito brutona nesse sentido, então eu falei assim, eu quero isso e pronto, e acabou. Mais prática, né? É muito mais prático, então eu acredito até que na hora que você vai tratar um homem ali, ele já fala o que quer, como você falou, então fica muito mais fácil até para você poder, porque a mulher tem muita dúvida. Ah, mas é porque eu fui em outro lugar e me falaram um tratamento Y, X e Z, aí você tem que explicar tudo para a mulher, fazer aquele convencimento, né? Porque, e às vezes ela fala, não, mas não ficou legal. A mulher também tem essa coisa muito do olhar crítico, né? Muito. Diferente do homem, a gente é muito mais observadora, a gente consegue olhar coisas que o homem também não olha. O homem, ele fala, não, ficou bom porque é isso. A mulher já quer colocar um ponto, uma vírgula. E acredito que esse público masculino, se ele fosse um pouco mais aberto, eles são muito unidos, mas nesse ponto eu acho que tem esse tabu, acho que é vergonha? Você acha que é vergonha? Acho ainda que é vergonha, mas eu ainda acho que é um pouco além, assim. É mais vergonha de estarem nesses locais, numa clínica de estética, onde vai haver muitas outras mulheres e como essas mulheres vão vê-los, né? Vários pacientes meus, clientes meus, né? Às vezes eu percebo essa questão, principalmente do horário, Grazi. Sério? Né? Mulher, às vezes, chega 10 minutos antes, porque gosta do ambiente da clínica, sempre tem um papo para tomar, toma um cafezinho, toma um cappuccino, sobe, desce, tem, né? Você tá lá, você vê, né? Secretária conversando, aquele bate-papo. Homem não. Ele chega 5 minutos antes e fica esperando lá fora. Não todos, né? Mas eu digo assim. Sério? Então, muitas vezes não entra? Muitas vezes não entra. Eu vou ali fora e falo, vem, tá na sua vez e tal. E você vê que uma porcentagem, né? Tem uma quantidade grande. Tem alguns que ficam ali, que batem um papo, mas a grande maioria não. Então, eu acho que ainda tem essa vergonha por estar no estabelecimento e outras mulheres, né? Estarem ali e o que ela vai achar, né? Tem um pouco, eu acho que ainda disso. Acho que isso é uma onda que daqui a pouco vai se desfazer, porque como eu te disse, né, há 10 anos atrás eu tinha 3, 4 homens na clínica, né? E hoje, né, esse número aumentou muito. Mas fora isso, eu acho que esse paradigma também, né, de que estética é só para mulher, né? Se cuidar era uma coisa, né, de metrosexual, né? As pessoas, né, achavam... Não, hoje em dia tem muito homem que é metrosexual, que gosta de cuidar. O meu filho é um que faz muito tratamento estético, tem 26 anos. Então, você vê que é uma nova geração. É uma outra visão. Não é? Né? O meu marido, que já tem 40 anos, ele já é um pouco mais arredio com essa situação. Mas acho que vem muito também da criação. Teve uma criação militar, né? O pai dele era delegado aposentado, então ele teve uma criação muito rígida, e isso eu acho que também corrobora. E hoje, com essa nova visão desses jovens de hoje em dia, não, a tecnologia já estava aí, a informação, acho que a informação também, nessa questão do Google, né, que trouxe pra gente a possibilidade de você colocar ali na palma da mão uma informação sobre um tratamento. Muitas vezes, quando eu procuro um tratamento que eu ouvi falar, eu vou buscar as contraindicações daquele tratamento, o que ele me traria de benefício para o meu corpo, né? Então, eu acredito que as pessoas hoje elas estão um pouco mais antenadas com isso. Então, por esse motivo, até que está havendo aí esse crescimento, essa porcentagem maior, as pessoas falam muito da beleza, né? Isso está muito em alta. Tudo bem que é para a mulher, mas o homem também está começando a se preocupar com isso. Você vê homens hoje fazendo também cirurgia plástica. Sim, você deve pegar bastante pós lá, né? Sim. E outrora isso era coisa de mulher. O homem que tem barriga tem história. Nossa, isso é... Não é? Nossa, isso é muito, gente. Não é? Isso é muito machista, né? Gente, mas, assim, isso não tem nada a ver com saúde, né? Isso tem a ver com o cara tá ali, o homem pode estar de qualquer maneira e a mulher tem que estar impecável. Então, esse eu acho que é o maior gancho. Isso aí né? que você... exatamente. Eu acho que é uma crença
crença que existia, né? Uma questão de que o homem pode estar barrigudo, pode estar careca, né? Eu tenho 43, tem 44. Sim. A nossa geração, quantas vezes você escutou isso, né? Várias vezes. Aí você vê que você fala do seu filho de 20 e poucos, que é outra geração. Ele já pensa em não ter barriga. De jeito nenhum. Ele fica desesperado, ele quer estar bem. Exatamente. Então, assim, eu acho que, não que eu seja o meu público-alvo ainda, né? Essa galera de 20, 30, né? Os homens são 40 a mais, né? Que eu atendo. Mas você já vê que isso vem mudando. Mas ainda tem uma resistência, Grazi. Ainda tem uma... Eu acho que é porque os homens não falam muito sobre isso. Não. Eles falam entre eles sobre outros assuntos, são muito unidos. Mas esse assunto, acho que entre a comunidade masculina é um tabu ainda. Talvez o cara pode falar, poxa, o cara tá fazendo essas coisas pra quê? Nada a ver. Homem, né? Tem aquela coisa machista, homem que é homem não faz isso. Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso vai fazer com que o cara se sinta bem. Às vezes uma questão de pele também, né? Exato. O cara cuidar da pele dele. Né? Isso pra ele é bom. Vai ficar mais saudável, vai ficar mais jovem, mais apresentável. Eu né? tenho uma história, Grazi, de um diretor da Globo, que eu tratei muito tempo, que ele tinha uma alopécia, né? Então, uma calvície. Então, Sim. ele era um cara novo, né? Super, muito, já bem colocado, né? E a gente ficou tratando mais ou menos uns 6 a 8 meses com ozonioterapia, né? E a diferença que fez na vida dele, eu gostaria, assim, como é uma pessoa razoavelmente pública, eu achei que era demais, né, gravar um vídeo, e nunca tive coragem de pedir. Mas o relato dele em relação ao que ele conseguiu, né, superar, fazer outras entrevistas, ele subiu de cargo, não é por causa especificamente, lógico, do tratamento, mas o que aquilo gerou dentro dele, né? Então, assim, ele era tímido em função, o quanto aquilo mexia com ele, então ele tinha uma timidez em relação àquilo, então ele não, ele queria um cargo maior, que precisava estar mais exposto, e que ele não conseguia, e quando ele conseguiu, né, tratar e ter ali, né, um rejuvenescimento bacana, né, porque ele era um homem jovem, né, quase careca. Caramba. Então, assim, né, que melhorou, vou te dizer, 80%. Ele conseguiu o cargo, ele se colocou, e ele passou isso tudo para mim, falou, olha, eu tenho muito a te agradecer. Caramba. Eu consegui há muito tempo. Eu queria há muito tempo estar nesse lugar, e eu fui lá, e hoje em dia ele trabalha aí no Multishow e tal. E são essas coisas, são essas trocas, né, principalmente emocionais, que você fala, gente, eu só tratei o cabelo. Mas então, você não tem noção da profundeza exatamente. que você consegue atingir na pessoa naquele momento. Exatamente. Como mulheres, às vezes, em relações muito tóxicas, né? Lindas, que não se enxergam. Então, eu vou ali como se fosse tratando aquilo ali, né? Por dentro e por fora. Vou. Até que um dia ela consegue se enxergar no espelho, Grazi. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Quando você se abre para o mundo e fala, cara, ninguém, nem nada vai mexer com a minha autoestima. Exatamente. Meu marido até fala, cara, você tem uma autoestima tão elevada. Eu falo, cara, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tô bonita, olha o meu cabelo, que isso, que pele, eu tenho 44. Eu sou aquela pessoa boba, aquela menina, mulher de verdade, que assim, me amo, a gente tem que se amar, gente. Mulheres, homens, se amem, se cuidem, se Porque tratem. isso é poder pessoal, Grazi. É verdade. A partir do momento que você tem uma autoestima, sabe, em dia, você tem poder pessoal. Para você enfrentar um trabalho novo, para você enfrentar a dificuldade que você tem. Porque no dia a dia a gente tem bastante, né, Ju? Nossa Senhora, é toda gente. hora. A vida não, né, a vida não brinca, eu falo, né? A vida não para porque aquele dia você acordou não muito bem, né? As contas não deixam de chegar, né? As atribulações com o funcionário, com tudo. E a gente tem que ser corajosa. A gente tem que enfrentar a vida como ela é. A gente não tem tempo para mimimi. Não que algumas perturbações mentais que a gente tem no dia a dia, normal, natural, seja mimimi, mas a gente tem que... Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem um dia que eu fico triste. No dia seguinte, meu amor, eu coloco um batom, geralmente é sempre um vermelho. Quando você me vê de batom vermelho, é porque no dia anterior eu tive um dia terrível, porque eu acho que isso dá um poder, né, um empoderamento para mim, é de dentro para fora. Eu acho fundamental, quando você abre o teu sorriso, você abraça a vida, e isso é muito importante. O trabalho que você faz é exatamente isso. E por que trazer uma empresária do ramo da beleza não pode agregar? Eu sendo uma empresária
num ramo da cobrança que não tem nada a ver. É porque o meu trabalho no dia a dia ele é muito difícil. Ele me traz muita atenção. Então, eu preciso estar bem para o meu cliente, eu preciso estar com a minha autoestima boa, eu preciso estar com o meu corpo descansado e tranquilo, eu preciso do meu momento para criar as minhas estratégias. Eu preciso do meu momento para ser Graziele Mello, assim como eu falei aqui mesmo, sabe? E é exatamente isso que eu sinto quando eu vou lá, sabe, Ju? Então, assim, você realmente faz com maestria teu trabalho. Obrigada por eu ter entrado aí no teu caminho. Eu acredito também que é recíproco. Muito. Né? E eu desejo para você, Ju, muito sucesso, que você continue nessa caminhada. Eu vou estar ali torcendo naquela cadeira ali, sendo tua cliente, te dando força, sendo cuidada. Sempre por vocês lá, teu time também maravilhoso, você consegue gerir com maestria, todo mundo com aquele sorriso, com aquele acolhimento, e foi maravilhoso esse bate-papo com a Ajuda Liberty. Gente, obrigada, é uma fofa, é uma maravilhosa, aprendi bastante com você hoje, obrigada. Esse é mais um Pode Agregar, gente, acompanha a gente nas redes sociais.